e rogo a Deus que lhe dê saúde para que o senhor possa continuar desempenhando o seu trabalho. Aos meus colegas da defesa, Dr. Kelvin, sua esposa, brilhante advogada, Dr. Kelvin, brilhante advogado, é uma honra tê-los. Espero que o senhor continue caminhando como caminha no Tribunal do Júri e só cresça. Daqui a uns dias nós saímos de cena, é vocês que devem continuar. A minha querida afilhada Maria Eduarda, minha secretária, meus braços direitos, minhas pernas direitas, minha perna esquerda. Eu acho que é o segundo ou terceiro. Espero que acabe a faculdade e que venha também para o Tribunal do Júri. Tá? E espero que eu, Bruno, Everaldo, Dr. Antônio, sirvamos de alguma forma de inspiração para você. Tá bom? Aos colegas aqui presentes, cumprimentar a todos na figura da minha querida Maeli, dizer que eu amo você, é uma satisfação tê-la aqui no plenário, ao ilustre Bruno, Antônio, Everaldo, é uma satisfação. Antônio, tem Antônio Padaná aqui. Cumprimentar os serventuários da Justiça, mais uma vez, obrigado por tudo, na figura da Ana. Eu acho que está na hora de aposentar a Ana, mas tudo bem, você quer continuar, vamos continuar, né? Ao pessoal da Polícia Militar, Sarate e companhia, obrigado por tudo, meu irmão. Aos jurados e às juradas, mais uma vez, estar nesse plenário é uma satisfação e uma honra. Falar no plenário para a comunidade que a gente vive é muito agradável. Por quê? Porque a comunidade que a gente vive, ela traz para nós e para todos aquela sensação e aquele conhecimento do que é justiça. Nós, quando saímos para falar em outra comarca, por vezes as pessoas não entendem o que você está falando, por vezes a sua maneira de falar não se assemelha àquela comunidade. Aqui não. Aqui nós sabemos como falar, aqui nós sabemos como nos expressar, aqui nós sabemos como a nossa comunidade se expressa. A vocês é um privilégio, uma honra estar na presença de Vossas Excelências e, como digo sempre, vocês foram escolhidos para essa missão, que é julgar um semelhante, julgar aquele que cometeu um delito e, no caso, a lei especifica quais os delitos que serão julgados por vocês, nesse caso aqui, um homicídio qualificado. O processo que veio até hoje, muito incrustado, muito difícil, ele se clareou com a exposição do Ministério Público, a fala do Ministério Público nesse plenário. Até hoje, o homicídio veio como na forma qualificada. Aqueles que foram jurados já sabem o que é um homicídio qualificado. O homicídio qualificado é aquele que a lei diz que precisa de uma reprimenda maior. Contudo, o Ministério Público, que tem a prerrogativa de denunciar, que tem a prerrogativa de vir aqui e defender a acusação, veio cá hoje e falou, olha, o homicídio, que até então aqui sustentado, passando daquela fase toda lá, que eu acho que o doutor Heber precisa mudar aquela sequência dele, está bem antigo aquilo lá já. Passou a sequência toda e hoje o Ministério Público veio aqui e falou, olha, diferente do que aconteceu daqui para trás, eu entendo que o processo não trouxe provas de que o homicídio é qualificado. Eu entendo aqui que o processo não trouxe provas que o homicídio é qualificado. Mas pode ter tido uma legítima defesa? Pode, eu concordo com ele. Eu acho que no primeiro momento pode ter tido sim uma legítima defesa. Pode ter tido um excesso? Pode.
Mas a Zezinha, não podemos esquecer que era traficante. Ela vendia droga. E como sempre fazem aqueles que vendem droga, Boninho, eles escravizam aqueles que é usuário. E é a escravidão mais danosa que tem, porque é a escravidão pelo vício. Aquele que vende droga, 90% dos crimes que acontecem na cidade, ele devia ser preso. Por quê? Porque ele vicia uma menina como viciou essa aqui, e eu conheço a história porque tenho 2 ou 3 aqui que me conhecem há muito tempo. Aquela família que está lá e aquela moça lá é da minha casa. Convive com a minha família, convive com a família, com meu irmão, convive com as minhas cunhadas, convive em casa. E nós sabemos o que o traficante faz. Nós sabemos do que vive aquele que vende droga. Ele não vive só de pegar uma menina dessa aqui, com 13 anos, que conheceu um outro traficante, que a mãe falava para não namorar com ele, e ela foi namorar, e ele viciou ela em droga. E ela era uma dependente até esses dias, de todas as drogas que vocês imaginarem. Mas tinha alguém ganhando dinheiro com ela. Então, o traficante, aquela pessoa, a coitada da Zezinha que levou não sei quantas facadas, era uma dessas, que vivia da exploração de pessoas igual a Marli, que vivia da exploração de pessoas igual a outras pessoas que temos, igual a outros meninos que tem aí. Mas vivia da exploração, sim, vendendo droga. Coitada da Zezinha, morreu lá, levou algumas facadas. Eu, para mim, conheci a Zezinha. Se for no Alto da Glória, ia a Duda. A Maria Eduarda é de lá. Era vizinha da Zezinha. Todo mundo no Alto da Glória sabe que a Zezinha era traficante. Todo mundo no Alto da Glória sabe que a Zezinha participava do Comando Vermelho. E ela que dominava as ações. Todo mundo no Alto da Glória fala que foi uma limpeza, que o Alto da Glória melhorou sem a Zezinha. Que dó da Zezinha. Eu não tenho dó do traficante que morre. Porque eu tenho netos. Eu tenho filhos mais velhos que ela. Eu não ia ficar feliz se um diabo de um traficante adotasse o meu neto, adotasse um filho meu. Eu não ia ficar feliz. Não, de maneira alguma. E eu tenho certeza que os homens que estão aqui e as mulheres, nenhuma ficarão felizes. Agora eu venho aqui e falar, olha, coitada da Zezinha, levou, escorregou, não sei como é que ela atingiu as costas. Não, não. Quem vende droga, quem acaba com as famílias, quem dia e noite acabando com as famílias sinopense brasileiras, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Se fosse o meu filho, eu não sabia o que faria. Se fosse meus netos, eu não sabia o que faria. Então, a Zezinha, aquela coitada que está ali no chão, colocando em dúvida a Marli, aquilo não era uma coitada. Vocês precisam entender isso. E eu não estou discordando de nada do Ministério Público. Eu só quero dar a opção que vocês analisem tudo, inclusive se quiserem absolver, absolvam. Eu e o Ministério Público concordamos de um jeito, mas o julgamento é de vocês. Se vocês entenderem que um traficante é um ser nojento, que a cidade precisa extirpar ele do convívio, eu absolvia. Agora, se não, eu concordo com o Ministério Público. O homicídio foi simples. O que difere um homicídio simples de outro homicídio? O homicídio simples é aquele que não tem nada de qualificado. Não houve premeditação, não houve surpresa, que vocês vão ouvir falar muito. Não houve futilidade. É aquele homicídio que o cidadão sai de casa, trabalha o dia inteiro até 5 horas da tarde, vai jogar bola ou jogar uma sinuca com um amigo e tomar uma cerveja, lá discute e um mata o outro. Esse é um homicídio simples. E o Ministério Público sustentou desde o começo que aqui era um homicídio qualificado. E hoje veio aqui e falou, olha, eu acho que tem um excesso aí na acusação.
Então eu não entendo que seja homicídio qualificado. Eu entendo que seja homicídio simples. A defesa concorda. Ela vai sair daqui presa? Não. Não. Agora, os senhores são juízes. As senhoras são juízes. Precisa ver aqui o que foi produzido. Se acharem que é uma situação de absolvição, absolvam. Quero... Quanto tempo foi, doutora? Porque eu vou me exceder e me exceder e não... Isso. Quero dizer uma coisa para Marli. Vem cá. Tem dúvida de que a Marli foi ferida no braço? De que a Marli tem uma lesão de defesa? Eu queria que você mostrasse para mim. Nós temos alguma dúvida de que isso aqui é uma lesão de defesa, que entrou aqui e saiu aqui? Alguém tem alguma dúvida de que isso aqui é uma lesão de defesa? Ah, mas eu não sei se o crime aconteceu na sala ou no quarto. A Marli já falou que ela estava sentada no sofá, fica aí, Marli, no sofá, conversando e tomando cachaça e usando droga, e a Zezinha veio de lá e deu uma facada nela e ela botou a mão. E daí se embolaram, Zezinha e Marli. Zezinha, como o promotor falou no começo, não podemos esquecer que ela era franzina. 1,60, 1,40, 1,50, o promotor falou, que era bem franzina. Então, Marli e Zezinha se embolaram ali e foram para o quarto, que o quarto, vocês viram a casa, não é uma distância daqui lá. Não é a casa do Bruno Hintz, que é um monte de casa, não. É uma casa, o quarto e a sala só tem uma parede. Ou seja, quando elas começaram a se pegar, elas não tiveram que caminhar longe, se batendo, não. A briga aconteceu no quarto porque elas são quase conjugados. É só uma parede, uma porta que atravessa. Então, assim, e lá só tem... Ah, mas tinha sangue na parede. De quem é o sangue na parede? Será que tem nos autos algum laudo para saber se aquele sangue da porta é da Marli ou da vítima? Não. Então eu não posso falar que era a vítima que estava tentando ir embora. Eu não posso falar se aquele sangue era da Marli ou não. Sabe por quê? Porque para mim falar que aquele sangue da porta era da Marli, eu tinha que ter um laudo. Para que eu falasse que aquele sangue da porta era da vítima, eu tinha que ter um laudo. No processo não tem. Ah, mas está lá, eu acho que é a vítima tentando sair. E eu não acho. Eu acho que é a Marli, com o braço sangrando, quando foi sair, aquele sangue caiu ali. Ah, mas a vítima tem um monte de escoriação. Todo movimento que eu faço quando ataco, que a pessoa cai, todo momento que ela cair, ela vai ficar ferida as costas. Ah, mas tem facada nas costas? Tem passada, a faca passou. Não podemos saber se foi golpe ou se foi na disputa o arranhado da faca. Então, assim, pode ir lá. Eu só trouxe isso aqui para dizer para vocês que a coisa não é esclarecida. Por quê? Porque, como disse o policial, nenhuma outra prova foi produzida que pudesse divergir ou ir contrário à opinião da Marli, ao que a Marli falou. O que poderia vir contrário às informações de Marli? Marli falou na delegacia, Marli falou no juízo, antes. Eu não deixei ela falar hoje, por quê? Extremamente nervosa. Extremamente nervosa. Falei, olha, não vou deixar você falar. Isso aí foi um aconselhamento da defesa. A defesa tem essa prerrogativa. Então, assim, nenhuma outra prova
E não é a Marli que precisa provar que é inocente, que não fez, ou da forma que fez. Não. Quem precisa fazer isso é a acusação. A defesa não precisa provar. Existe um princípio constitucional, doutor Everaldo, chamado princípio da presunção de inocência. Então, todos são inocentes, até que o Ministério Público prove que eles são culpados. Então, não é ela que tem que vir aqui e provar da forma que houve. É o Ministério Público que tem que provar como é que ela fez. Beleza? Então, assim, mesmo o Ministério Público e a defesa não pedindo, tem aqui, nos quesitos para julgamento, eu vou ler aqui como vai ser. Todos aqui já foram jurados? Tem alguém que não foi? Vocês duas não foram, 3 não foram. Então tá, nós vamos entrar ali onde é que está a Ana, naquela porta lá, vocês vão ficar em volta de uma mesa, nós separados, eu e o promotor e tal, e aí vocês vão receber 2 cédulas. Uma cédula sim, uma cédula não. O voto bom e o voto ruim. Aí o primeiro quesito que vão perguntar para vocês. No dia 18 de outubro de 2022, no horário não apurado, dos autos, da residência particular localizada na Rua 1, 1210, Alto da Glória, nessa cidade, alguém desferiu golpes de faca contra a vítima Rosimeire? Sim. Sim. Tanto eu como o promotor concordamos. Sim. A acusada Marli Veríssimo praticou o crime desferindo os golpes contra a vítima? Sim. No quesito 2. Sim também, nós concordamos. O jurado absolve? Aqui que está o quesito de vocês. Vocês precisam entender o que foi produzido aqui e ver se absolve ou não. Esse quesito é um quesito pessoal dos jurados. Os jurados precisam entender aqui se houve uma legítima defesa ou não e entender se vota sim ou não. O quarto quesito, a acusada Marli praticou o crime por motivo fútil, visto que em razão da discussão de só menos importância em virtude de uma dívida de droga? Não. Tanto eu como o promotor não divergimos. É não. Então, assim, quero ser o mais breve que eu conseguir. Única possibilidade que eu quero que vocês analisem, vocês, é se houve uma legítima defesa ou não. Se vocês entenderem que houve, absolva. Se não, julgue desse jeito que nós estamos falando para vocês, a defesa e a promotoria. Ok? Não vou me estender mais. Eu acho que o processo é um processo bastante simples, bastante tranquilo de julgar, para vocês entenderem tudo que ocorreram. Tá? Se tiver alguma dúvida com a magistrada, vocês podem erguer a mão e falar, olha, preciso que apresente mais alguma coisa para nós. A magistrada está aí para isso. Tá? Então, agradecer a todos e dizer que é uma satisfação. Agradecer à família da Marli, representá-los para esse advogado é uma honra, tá? Principalmente você, Silmara, minha comadre querida. Beleza? Sei da dificuldade, sei de tudo, mas para esse advogado é uma honra representá-los, tá? A todos, muito obrigado.